Essa é a história de um negócio que não deu certo, onde a gente perdeu tudo que tinha e ainda saiu devendo. Nos casamos e uma semana depois, William ficou desempregado. E a gente pensou, agora vai, né? Na semana a gente comprava 4, 5 mil de mercadoria. Então a gente precisou tomar a decisão, uma das decisões mais difíceis da nossa vida. Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui com a gente. E hoje eu vim contar a história de um casal que faliu aos 20 anos. Rindo de desespero. Bom, no ano de 2019 nós nos casamos. A gente tinha tudo planejado. O William ganhava um salário que seria suficiente para bancar a casa, bancar as despesas. Eu trabalhava de jovem aprendiz, era um contrato temporário, era um contrato determinado, mas assim que terminasse, logo já ia procurar alguma coisa. E enquanto isso, o salário do William seria suficiente para bancar as despesas da casa. Enfim, nos casamos e uma semana depois o William ficou desempregado. O meu salário só dava para pagar a minha faculdade. Aí começou, entrega o currículo ali, entrega o currículo aqui, conversa com um, conversa com outro, porque cidade pequena, na verdade, é difícil pegar por currículo, é mais por QI, sabe? Quem indica. Mas enfim, meu pai conversava com um monte de gente, nada dava certo. Aí chegou o primeiro mês, a gente não tinha o dinheiro do aluguel. Mas aí, por misericórdia de Deus, nós somos cristãos, por misericórdia de Deus, um amigo teve um sentimento e transferiu o valor do aluguel. A gente não pediu nada, ele foi por sentimento de Deus mesmo. E passamos o primeiro mês. Como eu disse, o meu salário só dava para pagar minha faculdade. Mesmo que eu largasse a faculdade, o meu salário ainda não seria suficiente para bancar as despesas da casa, sabe? Cada dia que ia passando, ia chegando perto do começo do mês, o desespero e a aflição ia tomando a gente. Aí veio o segundo mês, a gente na mesma situação. Até que os meus pais, eles sempre tiveram desejo de morar no sítio. Mas quando eu era solteira, eu não dava certo por conta dos meus estudos. Aí os meus pais ficaram sabendo de um sítio com uma casa, que estava desocupado e precisando de gente para morar. Aí os meus pais decidiram se mudar para esse sítio, e a casa que eles moravam é própria, era deles, e aí eles iriam ceder a casa pra gente. Aí minha mãe chegou em casa e falou, olha, a gente vai se mudar e vocês vão morar na nossa casa. E assim, eu vou confessar que a ideia, a princípio, era muito frustrante pra mim, porque essa casa dos meus pais foi onde eu morei praticamente a minha vida inteira. Era uma casa simples, de madeira, e o meu sonho, desde criança, sempre foi morar numa casa de material, uma casa bonitinha, sabe, arrumadinha. Que eu sempre morei em casa simples. A casa que a gente tava morando era uma casa bonita, os móveis pareciam que tinham sido feitos pra casa, sabe? Tava tudo perfeito. E aí tirar tudo dali e sair daquela casa, era uma casa que tinha acabado de reformar, a gente era o primeiro a usar a casa. Um sonho que tava sendo desmoronado, né? Mas na situação que a gente tava não dava pra ficar, né? Então a gente se mudou. Aí o William começou a fazer um bico ali, outro aqui, até que ele conseguiu entrar numa empresa de fábrica de pizza congelada como vendedor. E nisso meu contrato na empresa que eu trabalhava terminou. Mas, assim, na mesma semana eu já consegui outro emprego para trabalhar o dia inteiro. E a gente pensou, agora vai, né? O William trabalhou 2 meses e a empresa chegou nele e falou, olha, não temos condição de manter mais um funcionário, a coisa tá difícil. E meio que dispensou ele. E deu acerto meio que em pizza, sabe? E assim, o William pensou, putz, vou ficar desempregado de novo. Já entrou o desespero, né? Aí ele teve a ideia de pegar essas pizzas e sair vendendo na região. Aí começou a pegar outros tipos de produto também, salgado congelado, doces. E ele foi e alugou um carro, porque a gente não tinha carro e também não tinha condição de comprar um carro. Então ele alugou. Pagava R$700 por mês de aluguel. Pense. E assim, a cidade que a gente morava ficava 50, 70, 100 quilômetros de distância das outras cidades que ele atendia e também das cidades dos nossos fornecedores. Aí nesse meio tempo, o serviço que eu tinha entrado não deu certo, eu fiquei desempregada. E para o William conseguir vender para os mercados, ele teve que abrir um CNPJ para poder emitir nota fiscal, emitir boleto. E aí eu ficava em casa dando auxílio para ele, recebendo mercadoria, emitindo essas notas fiscal, boleto, organizando o estoque. E pra gente manter a mercadoria, a gente precisou comprar um freezer. Teve uma época que tava vendendo tanto, mais tanto, que pra gente conseguir guardar, não tava tendo espaço no freezer.
a gente teve que comprar uma câmera fria usada. E toda semana a gente comprava 4, 5 mil de Mercado Livre. E vendia tudo. Zerava no final de semana. Aí, num determinado momento, a gente teve a ideia de montar as nossas próprias pizzas. O lucro seria um pouco maior, né? A gente comprava a matéria-prima, montava em casa, o William já tinha carteira de clientes. E a coisa tava indo bem. A gente trabalhava igual doido, mas a coisa tava indo bem. Teve vez a gente dormir 3, 4 horas da manhã e acordar 6, sabe? A gente não tinha equipamento pra ralar, fatiar as mussarela, calabresa, essas coisas. Era tudo na mão. Teve dia da gente montar 200 pizzas. Eu comecei a controlar tudo. Falei pro William, olha, anota tudo que ele saía pra estrada, né? Eu falava pra ele, anota tudo que você gastar, tudo que você ganhar. Vamos colocar tudo na ponta da caneta. Eu comecei a colocar tudo na planilha, tudo certinho. O lucro no final do mês estava sendo bom. A conta no banco estava muito boa. Só que assim, lá no início não era feito todo esse controle, né? A gente investiu sem ter dinheiro, comprou freezer, comprava uma coisa ali, outra aqui. Os carros que o William trabalhava dava muita manutenção, porque, como eu disse, ele andava demais, era 200, 300 km por dia, fazendo as linhas, né? Porque era uma cidade longe da outra. Não tinha cidade que era uma estrada mais ruim. E gastava um pouquinho ali, um pouquinho aqui, uma coisa ali, outra aqui. E de repente, essa falta de controle lá no início começou a aparecer. Aí o saldo da conta começou a baixar. De repente a gente já não estava conseguindo pagar os boletos em dia. Virando uma bola de neve. Até que a gente começou a ser ameaçado, porque a gente estava devendo. Eu e o William já não tava conseguindo comer, a gente já não dormia, a gente tava parecendo 2 zumbis. De tanta preocupação. E aí então a gente precisou tomar a decisão, uma das decisões mais difíceis da nossa vida, que foi vender o que a gente tinha para conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Só de falar, dói muito, doeu muito. A gente perdeu o pouco que a gente tinha, né? Enfim, começamos a perceber que não tava valendo a pena. A gente tava esgotado já. A gente já não tava conseguindo trabalhar, porque devido às dificuldades, a gente já não tava conseguindo comprar dos nossos fornecedores. E nós, principalmente eu, já tava esgotada. Eu chutei o balde, falei pro ele, eu não aguento mais. Até porque isso não foi de um dia pro outro, né? Foram muito tempo, assim. Foram 2 anos a gente nessa lida. Mas quando a gente percebeu que estava endividado, foi algo em torno de 2 meses. Até então a gente acreditava que estava tudo bem, né? Foram 2 anos na lida e tal. Mas quando a gente viu que a gente já estava afundado, foi uma questão de 2 meses. E aí eu olhei para ele e falei, a gente não vai conseguir se reerguer, não compensa. E abandonamos o barco, a gente viu que tava dando murro em ponta de faca. E parece que cada vez que a gente se batia, mais a gente afundava. Mas o desespero tomou conta, a gente precisava arrumar um emprego urgentemente. E aí fomos fazendo um bico ali, outro aqui. E assim, a gente sempre buscou muito a confirmação de Deus sobre tudo na nossa vida. E desde o início, a gente nunca se acertou, né, na cidade que a gente morava. Nenhum emprego nunca dava certo. E diante de tanto desgosto, a gente começou a buscar a confirmação de Deus para ir embora da cidade. Eu nunca me permiti essa ideia, porque eu sempre falava que eu não queria sair de perto dos meus pais, que eu queria ficar sempre perto deles, cuidar deles e a gente ali se ajudar. Então era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Mas aí, diante de tudo isso, eu comecei a buscar a confirmação de Deus se talvez era pra gente sair dali mesmo. Porque assim, quem é cristão vai me entender. O Senhor já tinha feito promessas na nossa vida que o nosso lugar não era ali. Mas, como eu disse, eu não aceitava. Aí eu comecei a buscar a confirmação de Deus, comecei a buscar sinais. E Deus o Senhor deu esses sinais, essa confirmação, que é uma obra muito bonita, inclusive, mas eu não vou contar aqui para não se estender o vídeo. E é isso, essa é a história de um negócio que não deu certo, onde a gente perdeu tudo que tinha e ainda saiu devendo. Nós éramos muito jovens no início, a gente não tinha noção de empreendimento,
noção de controle. E quando a gente começou a ter essa noção, começou a controlar as coisas, já era tarde demais. Tem dias que eu me pergunto por que isso aconteceu. Será que um dia eu vou conseguir superar tudo isso? Tem dias que eu tenho crise de ansiedade, o desespero toma conta por conta de tantas perdas, né? Mas graças a Deus isso não é recorrente. Graças a Deus a gente tem conseguido seguir nossa vida. E é isso, nem sempre as coisas dão certo. É muito bonito a gente ouvir histórias e negócios que começaram bem pequenininhos e deram muito certo. Pessoas que passaram por muitas dificuldades no início, mas depois se alavancaram, né? Para nós que somos cristãos, eu costumo pensar assim, quando Deus quer abençoar uma pessoa, ela pode vender tampinha de garrafa, que ela explode e consegue ganhar dinheiro com isso. Mas quando é pra você passar por aquilo mesmo, o negócio pode estar mil maravilhas, que parece que não vai, parece que não... Por mais difícil que seja, a gente tem que entender que nem sempre as coisas dão certo. Mas enfim, esse foi o vídeo. Um grande beijo e até o próximo.